Em algum momento, você já sentiu que para conquistar um sonho, você teria que abrir mão de alguma coisa? Entramos na fase do desapego. Vendemos uma das nossas motos e vamos explicar o motivo nesse vídeo. Além disso, visitamos um restaurante texano e eu ainda recebi uma herança de família. Eu recebi esse presente aqui, presente bem especial, e era da minha falecida avó, então é uma herança de família aí. Até o final desse vídeo eu quero compartilhar com vocês o que tem aqui dentro e o significado disso. Olá senhores, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, né, do canal Moto Bagagem Trip. E hoje, né, a gente queria estar gravando, fazendo mais uma montagem, né, dentro da van. Mas coisas vão acontecendo e às vezes a gente tem que resolver outros problemas, né? E dessa vez vai ser a motinha, né? Que a gente acabou de anunciar e vender, né? A famosa Zef. Pra quem não conhece, essa daqui é a Zef. Já fizemos alguns passeios aí com ela. Tá com a gente há 2 anos. 2 anos já. Só que como a gente se mudou pra cá já faz 1 ano, então ela ficou encostada aí, 1 ano parada, então a gente não tava utilizando mais ela, tava utilizando as outras 2 motos, né? E como ela não entra no nosso projetinho pra estar levando ela na van, até porque não teria como estar levando 3 motos, né? Não tem como. Não dá, porque em alguns países que a gente pretende visitar, como Peru, Bolívia, você só pode ter um veículo no seu nome. Então, por exemplo, se a gente levar 2 motos, então cada uma das motos tem que estar uma no meu nome, uma no nome dela, e a van, por exemplo, no nome do Gabriel. Porque já tiveram alguns casos de pessoas perdendo, né, os seus veículos nesses países por conta disso. Teve até um caso de uma mulher que ela tinha 3 motos e emprestou 2 das motos dela para 2 amigas dela e elas foram passear. Foram juntas, acho que não lembro se foi Peru ou Bolívia. Acho que foi Bolívia, isso. E aí, quando a polícia lá parou elas, viu que as motos estavam no nome de uma pessoa só, as 3 motos, e acabaram prendendo 2 das motos. E aí não tem o que fazer, né? A lei desses outros países é diferente da nossa, né? Então você pode procurar um despachante, você pode fazer o que for, não tem jeito. Não tem jeito, porque as leis são diferentes, né? E, então, 3 motos pra gente não teria como. Então o Gabriel também decidiu que essa motinha ela é do Gabriel, né? Faz o que? Uns 6 meses mais ou menos. A gente deu pra ele. Ele tava até aprendendo a pilotar ela já e tal. Mas aí deixou encostada. E aí é melhor vender, né? E a gente também não queria vender pra qualquer pessoa. E inclusive a pessoa que comprou a motinha agora, ela tem um motorhome. Tem um motorhome que é justamente para utilizar nas viagens com o motorhome. Então ela já tá fazendo as adaptações lá, pensando no tamanho da motinha. Então a gente vai mostrar para vocês, a gente levando a motinha lá, entregando, né? A gente vai deixar no local lá, ele vai ir buscar com a van dele lá. Se possível, a gente mostra a van dele também, sim, né? Sim. Eu acho que ele desmontou algumas coisas lá para caber a moto dentro e mais algumas coisas que ele vai levar de São Paulo lá para onde ele mora. Mas a gente vai tentar mostrar alguma coisinha. Sim, o que der a gente mostra aqui. Beleza? Então é isso. Estamos se despedindo aí da Zé. Vou colocar alguns trechinhos aí de uns rolês que a gente fez com ela aí para vocês. Gente, é que essa motinha aqui, ela não estava nos nossos planos mesmo, né, de colocar no projeto, mas pelo peso dela, pelo tamanho, ela pela economia, pela robustez dela, né, porque a gente nunca teve problema com essa motinha, nunca tivemos nenhum tipo de gasto com manutenção com ela, nem nada. Então ela seria uma moto até que perfeita pra gente tá carregando com a gente, né? Mas a gente decidiu aí seguir outros planos aí. Ela tem 115 cilindradas, o ano dessa motinha aqui é 2015, né? É uma Krypton 2015. Ela é partida no pedal, mas, meu, ela pega super rápido. Eu vou até dar uma partida aqui nela pra vocês verem. Deixa eu pegar a chave. Peguei a chave. Ó, vou até mostrar pra vocês.
Aí, já girei aqui. Cara, ela é muito, ó, pode ver, ela tá gelada. Vou segurar aqui na curva do escapamento dela pra vocês verem. Tá fria, a moto tava paradinha, né? A gente só tá gravando o vídeo aqui com ela. Então, quando eu ligo ela, eu costumo sempre... Toda moto de pedal eu faço isso. Eu aperto uma vez, aperto duas, pra girar o pistão lá dentro. E aí depois eu dou a partida. Aí vocês viram? Ela pega de primeira, cara. É uma motinha excelente. Muito boa mesmo. E aí eu sempre deixo esquentando 2, 3 minutinhos antes de sair com ela. A gente sempre tem esse cuidado com as nossas motos, né? Inclusive, para vocês verem como é uma moto boa, tem um conhecido nosso aí, o Beda Moteiro, que ele tá indo lá pro Alasca. Ele, se vocês acompanharem ele lá, vocês vão ver. É o Beda Moteiro. E ele tá indo com uma dessa daqui pro Alasca. Nesse exato momento em que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, ele tá lá pros lados do Equador, se não me engano, Colômbia ou Equador, e tá indo com uma motinha de 115 cilindradas. Então, a Yamaha acertou em cheio com essa motinha aqui, ela é muito boa. Mas a gente ainda tá pensando em outras soluções aqui para nossa vanzinha. Nós estamos vendo aí como nós vamos fazer, se nós vamos transportar nas motos com uma carretinha aqui atrás, se a gente vai fazer um suporte. Não sabemos ainda, né? Então, nossas duas motos estão ali. Não sabemos ainda o futuro das motos na van, né? Mas a gente tem ideia sim, né, Mondi? Tá levando alguma coisa, né? Sim, a gente precisa, na verdade, né? Só não conseguimos decidir ainda o que fazer, como fazer a melhor saída. Estamos pensando, né? A gente vai achar uma solução aí. Como sempre, a gente sempre encontra uma solução criativa aí pra tudo. Então é isso. Agora eu vou gravar eu levando ela pro novo dono aí pra vocês, entregando ela. Mas antes, né, da gente entregar ela pro novo dono, a gente vai levar ela pra dar um último passeio agora. Vai ali visitar o centrinho ali, comer uma carne. Bora lá. Nosso último passeio com a Zefa foi pelo centro de Itanhaém, que é a segunda cidade mais antiga do Brasil e está localizada no litoral sul de São Paulo. Visitamos o centro de artesanatos, com muitas histórias, culturas, trabalhos e comidas da região. E finalizamos a noite em um restaurante texano, com música ao vivo, bebida gelada e muita comida boa, claro, incluindo o tradicional espetinho de carne de jacaré. O que você achou? Eu achei a minha casa. Achou uma rã, né? Olha aí o que o danado achou dentro de casa. Isso que dá morar em lugar que tem mato. Achou uma rã. Achou a rã e trouxe pra dentro de casa ainda. É um presente. Ei, banguela. Tá aqui, ó, doido pra matar a rã. Você não vai matar? Não, lógico que não. A gente não vai deixar, né? Tá procurando. Ele já achou. Tá cego, é? Ela se camuflou. Pelo cheiro. Olha ele cheirando, ó. É, acabou a farra. Agora a gente vai lá levar a motinha pro novo dono. A farra de ontem foi boa, mas hoje a gente tá com essa missão aí. Então vamos lá. É, fazia tempo já que a gente não fazia uns rolês de motinha. Então esse aqui vai ser o último rolê da Zefa. Agora ela vai ter um novo lar aí.
Que bom que ela vai para uma pessoa que vai utilizar ela no motorhome, né? Cara, isso vai ser bem legal. Mas antes de entregar a motinha pro novo dono, vamos encher o tanque dela, né? Vamos entregar a motinha já com o tanque cheio. Põe 50 nessa aí. Aqui é o completo. Tanque cheio, agora a gente pode ir. Essa motinha é muito econômica. Ela faz uns 40, 45 por litro na estrada. O tanque dela, R$20 você já encheu o tanque. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance. Fala, tiozinho! Ei, tá cheio de moto aqui, cara. Caramba, meu. Quer vender, não? Pode levar tudo. Chegamos, viemos trazer a moto pro novo dono. Só que não, né, tiozinho? Só que não. O dono não tá aqui pra receber a motinha, mas o tiozinho vai entregar a moto aí pro dono. E tem umas relíquias aí também do tiozinho, né? 10 Quiselão, anos já, né? Isso aí não tem como desfazer, não. CGzinha. E recentemente o tiozinho também, né, tiozinho? Fez uma viagem longa aí, né, cara? Rodou quantos países, tiozinho? Tirando o Uruguai, todos da América do Sul. Todos os países da América do Sul. Quantos anos, tiozinho? 61. Fiz 61 na estrada. Aí. Garotão de 61 anos. Estrada. 7 países já, tiozinho? Nessa última, não? Deu 7 países, né? Ah, eu fui até a Venezuela, né? Entrei 3 vezes lá e os caras me expulsaram as 3 vezes. Ó, Paraguai, Consegui. Argentina, Chile, Venezuela, Peru, Colômbia, Equador. Esqueci o nome da cidade, mas aí só É, na fronteira. conta 8 países, cara. Você atravessou a fronteira, tá contando. É. Atravessei, mas não deixaram, não. Falou que Venezuela não aceita turista. É. Não sou bem-vindo. Ali é difícil mesmo, cara. Tem que tomar cuidado. E diz que vai com a gente pro Ushuaia. Vamos ver se ele vai cumprir aí a promessa aí. Assim que a gente terminar o motorhome, um dos destinos nossos é descer pro Ushuaia, né? Vai dar certo. Ah, já deu certo. Já tá mexendo, dá certo, né? Só acaba quando começa, né? Se não começar, não acaba. Beleza, tiozinho? Tá entregue então a motinha? Feito! Você entrega aí pro Delair, manda um abraço lá pra ele. E é isso, né? Rodou com a gente aí um tempinho, deu pra fazer uns rolezinhos com ela. E agora, felizmente, ela vai pra alguém que também tem um motorhome, vai ficar dentro do motorhome dele lá. Ela ou vai fora, continuar né? se aventurando. Ele falou que vai fazer um suporte lá fora do motorhome. Vamos ver. Quem sabe, se ele fizer a gente gostar também, né, amor? Ele disse que até fabricam pra gente aí Vamos ver a também. ideia. Vai como é que vai filmar ser. ela no motorhome dele. Já, eu vou pedir pra ele mandar umas imagens pra gente dela já no motorhome dele já. Beleza? É isso aí. Valeu. Isso aí. Sobrinho, aí a motoquinha na van. Eu tinha esquecido de colocar a rampinha e filmar a gente subindo ela, mas aí, ó. Tá aí, tá entregue a motoquinha. Tá beleza, ó, o novo proprietário. E aqui é o intermediador, não deixou nem eu andar nela. Cambista, ele não vai andar, ele já quer ficar com ela já, não, negativo. Você tá com segundas intenções com a minha moto. Se quiser 5,5, ela fica aqui agora. De jeito nenhum, nem 6. E um detalhe, cadê a chave? Tá aqui, ó. Aonde? Aqui de baixo, aqui, ó. Ah, Aqui, ó. olha lá ela, olha lá, a mochila, olha lá. Tá.
marcamos a chave. Você achou? Tá escuro aqui, ó. Aí, ó. Achou? Ele tava pedindo a chave. Eu já pensei que ia ter que mexer. Meu Deus do céu. Ai, achei aqui a chave. Pronto aí, ó. Pronto aí, ó. Eu não vou ter que mexer. E eu acho que o mês que vem ela tá lá pra Ouro Preto, já passeando aqui dentro. Se Deus quiser. Você já vai estar viajando lá em Ouro Preto, lá pra conhecer o... Aí, ó, o motorhome do homem aí. Motorhome não, agora é carro de aluguel, de mudança, né? Ah, que trouxe minha mudança, né? Mas show de bola, sobrinho. Então o novo proprietário aí. Não deu uma voltinha nela ainda. Não, ainda não. E perdeu a chave e acabou de achar. Não, acabei não. Você que achou, não fui eu. Vou botar no lugar. Um abraço aí, sobrinho. Paramos pra tomar uma água aqui, refrescar um pouco. Hoje o calor tá demais aqui, né, mano? Muito quente. E a gente tá aqui, ó, só olhando os comentários de vocês aí, da van, respondendo, né, mano? Continua comentando que tá sendo bem útil cada comentário de vocês. Obrigado aí pelas ideias que vocês estão dando aí pra construção. Então, sempre que a gente pode, a gente tá parando e respondendo aí todo mundo. Se a gente tá em casa ou na estrada, a gente sempre tá dando uma atenção aí. E agradecer vocês aí mais uma vez. Valeu! Agora acho que chegou a hora de eu compartilhar com vocês, né, o que tem aqui dentro. E esse presente aqui acho que chegou num momento bem especial aí da nossa vida. E a gente sempre procura tirar um aprendizado e uma lição de tudo, né? E eu tirei uma lição muito grande disso daqui. E a minha avó, ela gostava muito de pescar. A minha avó e a bisavó. Então, quando minha bisavó era viva ainda, as duas iam pescar bastante. E ela era uma pescadora excepcional. E eu também sempre gostei de pescar, né? Embora eu não tenha, ultimamente eu não tenha ido muito, mas eu sempre gostei de pescar. E olha que legal. Pra gente ter um pouco de reflexão, né? E isso aqui me fez refletir bastante, né? Ainda mais no momento atual de construção do motorhome que a gente tá vivendo aí. Olha que legal. Dentro desse potinho aqui, a minha avó levava todo o equipamento de pesca da minha avó. Ela levava aqui dentro. Vou tirar tudo aqui para vocês verem. Todo o equipamentozinho que ela usava para pesca, ela levava dentro desse pequeno potinho. Então, sempre que ela podia, de fim de semana, ela pegava o ônibus, ia lá pra represa, ia pescar. E essa era a maior diversão da vida dela, né? Ela se divertia muito pescando, era o que ela gostava de fazer. Saía de casa, a diversão dela era ir pescar. E a diversão dela todinha cabia dentro desse potinho aqui. E eu, pra vocês verem a diferença, né? Como a gente tira um aprendizado disso. Olha a minha tralha de pesca. Quando eu comecei a pescar, eu comecei a me empolgar e comecei a comprar um monte de coisa. Então, olha o tanto de... Eu tenho uma maleta cheia de tralha de pesca. Tem coisa aqui que eu nunca usei. Eu tenho uma bolsa também cheia de vara e coisas de pesca. Então, pra mim, eu achava que para eu me divertir na pescaria, eu tinha que ter de tudo um pouco, eu tinha que testar de tudo um pouco. E na vida a gente é assim também, né? Trazendo, né, pra nossa realidade, o aprendizado que a gente tira disso às vezes você acha que você precisa de um motorhome de R$1 milhão aí, 500 mil, 1 milhão, para você se divertir. Quando na verdade a gente consegue ser feliz e fazer tudo isso com uma vanzinha aí, ano 1995, bem modesta, e que a gente tá colocando todo o nosso trabalho aí, todo o nosso carinho aí nela. Então, a lição que a vozinha deixa pra gente é isso, né? A gente consegue ser feliz e se divertir com muito menos.